Decanandrolona e NPP, as duas apresentações da nandrolona. Qual a melhor forma de utilizar em pacientes homens? Qual a melhor forma de utilizar em pacientes mulheres? Quais os colaterais? Vamos ver se eu consigo ajudar vocês um pouquinho nisso. A nandrolona é derivada direto da testosterona por modificação na posição 19, por isso é chamada de família 19-NOR. É parente da trembolona, não que tenha muita coisa a ver com ela, mas é da mesma família. Então vamos lá, vamos tentar entender o seguinte: como usar a nandrolona em homens? A nandrolona, ela inibe o eixo masculino. É uma droga potente, que tem uma potência igual à da testosterona para ganho de massa, para ganho de força, para ganho de peso, semelhante à testosterona, mas não tem os mesmos colaterais da testosterona, mas inibe o eixo. Se você tomar a nandrolona, você vai parar de produzir testosterona. E aí, qual a melhor forma de usar em homens? Normalmente associado com a testosterona. Já vi pessoas que usam sozinho, e por ela não converter em estradiol, porque não é testosterona, então a aromatase não pode transformá-la em estradiol. Alguns homens usam ela de maneira isolada e associam estradiol para manutenção da libido. Se funciona, quem toma diz que sim. Eu não me arrisco a fazer, porque pode perder muito por não ter a testosterona. Então ela pode ser usada como uma droga principal, que a gente chama de deca base, no caso de usar uma deca, que é o que eu indicaria para um homem, não indicaria o uso de NPP. Ah, professor, mas questão de retenção, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O tempo de meia-vida é a única diferença entre a NPP e entre a DECA. E não vai mudar com relação à retenção. A retenção não está associada especificamente a esse esteroide, embora seja uma das características da droga, mas está mais relacionada a quanto que você come, a tua dieta, a tua alimentação. Então, em homens, normalmente associado com testosterona e quase sempre a principal droga nesse caso. Ela é a DECA base. Então, a gente vai ter um volume maior de DECA do que testosterona. Em mulheres, gosto muito. Por quê? Porque tem um ganho expressivo e não tem uma virilização como a testosterona. Eu não gosto de usar testosterona em mulher. Então, em mulheres, vai apresentar um ganho expressivo de massa muscular, ganho de força, ganho de desempenho, porém, inibe o eixo feminino. A mulher vai parar de produzir, basicamente, estrogênio. Normalmente é o que acontece. Essa inibição do eixo se deve ao fato de que ela não vai se transformar em estrogênio, como eu já falei em homens. Não é uma testosterona. Então, normalmente, é preciso cuidar, fazer os exames e ver se é necessário associar um estrogênio numa mulher. Gosto muito dela. Por quê? Porque ela não viriliza tanto quanto a testosterona. Quanto aos colaterais? Que cuidados tem que tomar? Em homens, o uso de doses altas por muito tempo vai levar aos colaterais que a gente já conhece: hipertrofia do músculo cardíaco, aumento de pressão. Então tudo isso tem que ser cuidado. E os efeitos androgênicos de curto prazo mais comuns, tanto em homens quanto em mulheres: queda de cabelo, aumento de oleosidade e espinhas. Porém, tudo isso tem que ser relacionado à dose. Então, uso de DECA, se você souber como fazer, como manusear o teu paciente, pode ter certeza que tem grandes ganhos, grandes proveitos, mas sempre ficar atento a esses colaterais. Em mulheres, chance de virilizar pode acontecer, como eu disse, relacionado ao tempo de uso, tempo de exposição e doses. Doses mais altas, mais chance de virilizar. Virilizar seria o quê? Características masculinas, pelos, hipertrofia de clitóris, enfim, essas características que tornam parecido com características masculinas. Mas isso tudo, lembro, associado à dose. Então, se você gostou, vem comigo, começa a me seguir que tem muito mais informação e muito mais vídeos como esse que podem te auxiliar com o teu paciente.